compartilhar aqui um pouco da palavra do nosso Deus. Eu geralmente prego sermões que já falaram ao meu coração em algum momento. E esse surgiu de dias difíceis que eu estava vivendo. E eu vinha pedindo muito a Deus: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, fortalece a minha fé. E eu já havia lido esse trecho várias vezes na Bíblia, mas nunca com tanta atenção para descobrir detalhes que aqueceram tanto o meu coração. E eu trago para que aqueça também corações que talvez também estejam precisando dessa mensagem nessa noite. Abram suas Bíblias comigo no livro de João, no capítulo 11. Algumas perguntas que frequentemente ouvimos são: Senhor, por que eu oro e parece que o Senhor não está me ouvindo? Porque parece que Deus tem seus preferidos, né? Alguns que oram e aí na quarta-feira você está lá no seu grupinho e o irmão todo feliz contando como foi atendido pelo Senhor o seu pedido, e você está lá em oração há não sei quanto tempo e nada do seu pedido ser ouvido. Porque justo comigo, Senhor, está acontecendo isso. Será que algum dia, Senhor, vai ser diferente? Então vamos ler o que está escrito aqui. Antes de começar, eu gostaria de pedir para os irmãos fecharem seus olhos para orarmos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós nos sentimos privilegiados de ser chamados seus filhos e suas filhas. Viemos à tua casa porque aqui achamos descanso, achamos paz em nosso Deus. Porque aqui, Senhor, recebemos de Ti o Teu Santo Espírito e juntos, clamando ao Senhor, somos mais fortes. Senhor, somente o Senhor conhece cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. O Senhor tem ouvido as nossas preces, as nossas orações, e somente o Senhor é capaz de aquecer o nosso coração, de falar a nós, de responder às nossas perguntas. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso para nós. Em nome de Jesus. Amém. E diz assim, a partir do verso 1. Vamos ler e depois vamos dar uma paradinha em cada verso para analisarmos o que está escrito ali, o que o autor quer dizer para nós. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Jesus, porém, falara-lhe com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer.
mas vamos ter com Ele. Vamos dar uma paradinha aqui. Sabe, irmãos, eu gosto de pensar, e quando eu paro para ler a Bíblia, eu gosto realmente de pensar e estar naquele, me colocar naquele cenário. E nesse é um cenário de dor. Quando Marta manda dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem tu amas. Qual que é a expectativa de Marta? Qual a expectativa dessa família? E é interessante porque a Bíblia diz, e a gente encontra em outros trechos, que Jesus gostava daquela família. Ellen White diz que nos períodos em que Jesus não estava a pregar para as multidões, ele gostava de frequentar a casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Então, ela nem manda pedir nada, ela só diz: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E no seu coração, a certeza de que Jesus iria ali naquela mesma hora, sim ou não? O que vocês acham que Marta pensou quando mandou o recado? Sabendo que Jesus amava tanto a sua família. Aquele que o Senhor ama está doente. Eu gostaria de pedir a vocês que abram suas Bíblias. Hoje é um culto evangelístico, então vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que está escrito aí. Lucas, no capítulo 10, verso 38 e 39. Lucas 10, 38. Pode segurar aí o outro verso, tá bom? Que a gente volta lá. Lucas 10, 38 e 39. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia-lhe os mandamentos, os ensinamentos. Então, irmãos, nós sabemos que Jesus frequentava aquela casa, que Jesus amava aquela família, e as expectativas são altas quando a gente tem essa certeza, né? Se tem alguém que gosta tanto de você, que é amigo do seu coração, se você está precisando em um momento difícil desse amigo, qual que é a nossa expectativa em relação a essa pessoa? Eu vou pedir, você atende? E você é atendido. E Marta manda essa mensagem para Jesus com o coração na certeza de que Jesus viria ora. Se pessoas que ele nunca viu, ele curava. E se eles que ele tinha um vínculo, como que Jesus não atenderia? E eu fico imaginando o coração de Marta quando ela manda essa mensagem a Jesus. Sabe, irmãos, mas Jesus não foi. Ficou lá. Mas ele mandou uma mensagem. Essa doença não é para... Leiam comigo. Essa doença não é para a morte, mas para quê? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, Jesus não foi... Mas Jesus manda uma promessa para que Marta se apegue a essa promessa, juntamente com Maria, e saibam que Jesus estará lá. Não se preocupe, Marta, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aquela promessa deveria fortalecer a fé de Marta, sim ou não? Irmãos, nós temos promessas em toda a palavra do nosso Deus, para fortalecer a nossa fé. Se nós olhamos para trás e vemos como Deus nos conduziu e os momentos em que Ele nos cuidou, nos livrou, onde claramente o Senhor esteve conosco. Se nós nos apegarmos às promessas do nosso Deus, não ficaremos com dúvidas. Nós teremos paz e descanso nele.
Ele mandou a promessa. E eu gosto, irmãos, de destacar isso aqui. O autor não precisava falar isso, mas ficou muito claro aqui. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela e também a Lázaro, o que está escrito aí no verso 5. Sabe, irmãos, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dúvidas e questionamentos, em meio aos obstáculos que parecem tão maiores que nós não podemos esquecer essa informação que é importantíssima para nós. Somos amados do nosso Deus. Jesus nos ama. E eu não consigo imaginar alguém que ama, permitir que alguém sofra, aquele que ele ama sofra por nada. Se não for para um maior bem, se não for por uma razão ou por um propósito. Saber que Jesus me ama, me mantém de pé em meio a tudo aquilo que tenho passado. Em meio a situações que parecem maiores que eu lembro que há um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que me ama, e que jamais permitiria, irmãos, que eu passasse por alguma coisa, por alguma situação, que não fosse para o meu maior bem. Não esqueça, irmão, você é amado do Senhor, e Ele está conduzindo a sua vida. Mesmo que você não consiga entender, porque a nossa mente é limitada. É impossível que o nosso Deus ilimitado caiba em nossa mente. Mas saiba que você é amado do Pai e que Ele jamais permitiria que nada acontecesse em sua vida que não seja para o seu maior bem. E ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E eu fico imaginando como estava Marta e Maria naquela casa. Quando você manda o recado, na expectativa de que ele virá em seguida, e ele ainda se demorava. E eu penso quanto que esses 2 dias se tornaram uma eternidade naquele lar. Porque Lázaro estava muito doente. Lázaro morreu e Jesus não foi lá. E é interessante, irmãos, que até os discípulos se questionam. E o Espírito de Profecia comenta que eles se perguntam por que Jesus não foi, porque ele sabia que Jesus amava Lázaro e amava a sua família. Por que Jesus, que curou a tantos outros irmãos, não atendeu o pedido de Marta, como era de se esperar que atendessem aquele pedido naquele instante? Eram muitos questionamentos. E os discípulos lembraram, inclusive, nesse momento, que João Batista também morreu. E Jesus também não se importou, né, com a morte de João Batista. Coisas que vêm à nossa mente para nos desanimar. E os discípulos realmente ficaram desanimados. E começaram a pensar, e quando for a gente, o que será que vai acontecer? Será que Jesus também não vai se importar conosco? Porque Jesus havia dito a eles que iria morrer. E Ellen White fala que eles começaram a sentir o desânimo de desviar o seu olhar daquilo que realmente importa para nós, o nosso amado Jesus. E então, a sua demora, e ele decidiu. E ele fala com os discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu. E os discípulos dizem, mas se ele está dormindo, ele vai acordar, não precisa que a gente vá lá. E aí Jesus fala, Lázaro morreu. Esse aqui já daria mais um sermão sobre a morte. E eu convido você, amigo, que ainda não conhece esse tema, a estar na nossa classe bíblica. O irmão Ferrari convidou a contactar algum dos nossos que estão aqui, se você quer estudar a Bíblia, se você quer tirar as dúvidas sobre isso. Mas a Bíblia nos diz que a morte é um sono.
E eu vivi uns dias difíceis agora nas férias com a perda de uma cunhada. E a família dela, que não acredita na palavra de Deus, como era sofrido ver o quanto eles choravam desesperados. Porque nós sabemos que ela ressuscitará para a honra e glória do nome do nosso Deus. Mas é aqueles que não creem. E aqueles que não conhecem as verdades da palavra do nosso Deus. E eu convido você a conhecer, se não conhece ainda. A vir aqui e estudar e entender aquilo que Deus nos anunciou através da sua palavra. Então eles foram, irmãos. E quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado fazia quantos dias? 4 dias. E agora eu fico ali me colocando no lugar de Marta e de Maria. O luto, a tristeza daquele lar, a perda daquele irmão. E eu gosto de me demorar aqui, quando Jesus chega e Marta vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, quanta dor no coração daquela irmã. E pensar que se Jesus quisesse ter ido lá, ele teria curado seu irmão. E quando ele chega, ele diz: Senhor, por que não viestes? Por que não atendestes a minha mensagem? Se o Senhor tivesse vindo, Senhor, era tudo diferente, meu irmão não teria morrido. E alguma vez você já pensou assim? Senhor, se o Senhor ouvisse a minha oração, era tudo diferente. Se o Senhor me atendesse o meu pedido, seria tudo diferente aqui na minha casa hoje. Mas Marta, se eu parasse aqui, eu acharia que Marta é a mulher que tem mais fé nessa Bíblia. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Amém, irmãos? E eu fiquei olhando, e quando eu parei só aqui, eu queria pensar no que estava passando na cabeça de Marta. O coração estava doendo, mas ela se apegava a uma certeza de que Deus podia. Porque Ele pode. E ela diz: mas ainda agora, Senhor, e se eu fechar a Bíblia aqui e a gente for para casa, o que a gente vai pensar? Gente, Marta, uma mulher que estava sofrendo desse jeito, sabendo que Deus poderia ter feito por ela e não fez. E ela ainda diz: Senhor, mas eu ainda acredito, eu sei que ainda agora, se o Senhor pedir, tudo que o Senhor pedir vai acontecer. Mas aí eu continuo lendo. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda? Irmãos, leiam comigo, porque essa promessa é maravilhosa. Essa promessa aquece meu coração de todos aqueles que, de alguma maneira, estão enfrentando o luto, estão enfrentando a dor de perder alguém. E esse é um verso que nos dá essa certeza. Leiam comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, bora, irmãos, me ajudem. Ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta a ela. E ela diz o quê? Creio, Senhor. Então, continuem lendo comigo para a gente ver se em algum momento a nossa fé parece com a de Marta também. Sim, Senhor, eu creio no verso 27. E agora eu pergunto a vocês, irmãos, nós
cremos com todo o nosso coração que essa vida é apenas uma passagem, é apenas um tempo aqui nessa terra. Nós cremos que há um Deus que está preparando novos céus e nova terra para nós. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso e que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E que quem crê nele e continuar vivo, não morrerá eternamente. Você crê nisso, irmão? De ficar imaginando por que Jesus chorava naquela hora. Suas lágrimas revelam a sua humanidade. Todas as nossas dores e sentimentos, ele passou em toda a sua intensidade. Ele sabia o que Marta estava sentindo, o que Maria estava sentindo. As lágrimas de Jesus talvez revelem para nós a tristeza de alguém que sabe que vai ressuscitar Lázaro e que ele vai voltar a viver neste mundo que é tão complicado, irmãos. Talvez as lágrimas de Jesus revelem que ele vai ressuscitar alguém para morrer outra vez. As lágrimas de Jesus demonstram a sua compaixão por cada um de nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estarei com você todos os dias. Irmãos, em meio ao sofrimento, lembrar que há um Deus segurando a minha mão e comigo em todos os momentos. Jesus não chorou por Lázaro, nós sabemos que não. Porque ele sabia que iria ressuscitar a Lázaro. Ele chorou porque as nossas dores também doem no seu coração. Jesus chorou, irmãos, porque nunca foi plano dele que morrêssemos. Ele nos criou para a vida eterna. E os nossos sofrimentos aqui pelo pecado também chegam e dói no coração de Jesus. Tirai a pedra. Peguem o verso 40 para mim, por favor. O verso 40. Vamos ver o que está escrito no verso 40.
vamos começar com o 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, Marta, que se quereres, verás a glória de Deus. Irmãos, eu estou aqui lendo e pensando assim, Jesus chega, Marta diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda sei, Senhor, que tudo que o Senhor pedir vai acontecer. Tudo que o Senhor quiser vai acontecer. E ele fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso, Marta? E Marta diz: Senhor, eu creio. Irmãos, quantas vezes e quantos versos bíblicos o Senhor nos assegura de que estará conosco, de que está ao nosso lado, que todos os anjos do céu serão dispensados em favor de um dos seus filhos que necessitem desses anjos. Quanto nós lemos na Bíblia as promessas do nosso Deus, e Deus está ali, Jesus está ali tentando dizer: Marta, vai dar certo, Marta, eu estou aqui ainda, se você acreditar vai acontecer. E na hora que Jesus disse: tire a pedra, Marta se coloca assim no meio, assim, fala assim: Senhor, não, porque está fedendo já são 4 dias, já está mal cheiroso aqui. Não, Senhor. E Jesus, com toda a paciência de um Deus que ama os seus filhos e que tem misericórdia, ele diz: Marta, eu não já te falei? Eu vou ler de novo aqui o verso. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Será que Jesus está dizendo isso para nós quantas vezes? Abra sua Bíblia, eu duvido que você não encontre uma promessa. A começar por Gênesis, quando eu vejo que Jesus me fez com as próprias mãos. E que Ele criou todas as coisas com sua palavra, mas na hora de me criar, Ele criou com as próprias mãos. E parecida com Ele, irmãos, olha o privilégio de um Deus me criar parecido com Ele. Esse Deus tem que me amar demais. Aí eu abro mais, e eu vou lendo mais, e eu tenho toda a certeza e segurança de que o Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escudo. Eu não preciso de mais nada, porque Ele me é suficiente. E sabe, irmãos, eu quero voltar a um verso que eu achei muito importante, eu deixei para trás. Quando Jesus chora, o pessoal que está perto assim, os que foram lá, né, confortar Marta e Maria, eles falam assim: olha só, ele está chorando, vede o quanto o amava. Mas depois fala assim: mas não podia ele, que curou tantas pessoas, também curar a este? Alguns achavam que Jesus estava chorando, inclusive, de arrependimento, porque quando podia ter feito alguma coisa, não fez. Sabe, irmãos, haverão pessoas para dizer: onde está o seu Deus? Ele não falou que te amava? Por que você está padecendo de jeito aí? Cadê esse Jesus que vocês falam que é poderoso, que cura, que isso, que aquilo? Cadê ele? E eu me questiono também, por que Jesus, com o poder que ele tem, não já chegou, já foi tirando a pedra assim, porque era tranquilo para ele, né? Chegar assim: ó, tira essa pedra aí, sai pedra do meio. E ele disse: tire a pedra. Por que Jesus pediu para que as pessoas que estavam ali tirassem a pedra? Por que ele mesmo não tirou? Eu gosto de pensar sobre isso, irmãos. Porque Jesus não é convidado a fazer aquilo que é a nossa parte.
Nós temos uma parte a desempenhar nos milagres que nós queremos que Deus opere em nossas vidas. Queremos o milagre da saúde. E Ele nos orienta, filhos, façam assim, façam uma atividade física, tome bastante água, cuide da sua alimentação, daquilo que você coloca no seu corpo. E Ele vai nos orientando a fazer aquilo que é correto. Tire a pedra, Senhor, eu quero um emprego, meu filho, então vamos começar se organizando, procurando aprender mais, ter mais conhecimento sobre esse assunto. Faça um cursinho, faça uma capacitação, não tem dinheiro para o curso, pega o YouTube que hoje em dia ensina de tudo. Mas é preciso, irmãos, tem uma parte que é nossa e nós cooperamos com Deus. Mas perceba, o que era tirar a pedra diante daquilo que Deus faria em seguida, do que Jesus faria? Retirar a pedra, irmãos, qualquer um de nós poderíamos fazer. Senhor, abençoe o meu relacionamento conjugal. Tire a pedra, faça aquilo que você pode fazer para o seu relacionamento conjugal e deixe que Deus faça aquilo que você não pode. Há uma parte, irmãos, que é nossa, e o céu não é convidado a fazer aquilo que nós podemos fazer. Faça aquilo que você pode, aquilo que você não pode, o Senhor vai fazer. E eles tiram a pedra. E eu acho incrível, irmãos. As soluções simples que Deus tem para os nossos problemas impossíveis. Jesus, com sua voz calma, Lázaro, vem para... Toda a multidão se juntou para ver o que aconteceria. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Eu fico pensando, se Jesus não tivesse falado, Lázaro, vem para fora, será que todo mundo que estava ali naquele cemitério tinha ressuscitado? Mas Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E agora eu pergunto para vocês, como é que Lázaro ia conseguir chegar até a porta lá da caverna, lá da gruta? Todo enrolado, todo embolado. Ele ia conseguir andar? O poder de Deus foi convidado a fazer isso, a levar Lázaro até a porta. E lá Jesus diz, tirem os panos dele para que ele possa andar. Sabe, irmãos, como o infinito poderia caber em nossa mente finita? Os discípulos não entenderam, as pessoas que estavam lá no dia lá do velório, lá, consolando as irmãs, não entenderam. Ninguém entendia a demora de Jesus, por que ele não chegava, por que ele não ia? E aqui está a resposta, queridos. Porque as bênçãos de Deus não chegam apenas para mim, mas chega para que eu possa abençoar a outros. Leiam comigo. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Jesus, creram nele. Porque Jesus tinha um plano para aquelas pessoas. Jesus queria salvar aquelas pessoas. E às vezes não entendemos, irmãos, e talvez aqui ainda não obtenhamos resposta de por que tais coisas acontecem em nossa vida. Parece que a história de Marta, de Maria e Lázaro teve um final feliz. Eu botei final entre aspas. Sabe por quê, irmãos? Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que assim que Lázaro ressuscitou, os judeus já estavam procurando para matá-lo. Lázaro foi ressuscitado e foi uma alegria para aqueles que estavam ali. Mas ele foi ressuscitado para quê, irmãos? Para viver mais uma vez nesse mundo de penumbras, de lutas, de dificuldades, nesse mundo de pecado. E você pode perguntar, e a minha história? Por que Deus não atende a minha oração, Leile? O que você tem clamado ao Senhor e por quanto tempo você tem clamado ao Senhor?
Se demora o Senhor a responder a sua oração? Ou você perdeu o seu ente querido, mesmo após jejum, oração e muitas lágrimas, você tem orado a Deus e nada. Mesmo depois de ter pedido a Deus, ainda assim você perdeu aquele a quem você amava. E meu irmão me falou assim: Leile, ainda ali no caixão, olhando para ela, eu ainda disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor ainda pode ressuscitar a minha esposa. Eu ainda confio que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Sabe, irmãos, não é fácil. Mas há uma coisa que aquece o meu coração e me traz paz. A certeza de um Deus que me ama demais. E Ele já provou de várias maneiras o seu amor por mim. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu conheço o caráter desse meu Deus a quem eu sirvo e sei o quanto Ele é maravilhoso. E ali já no final de tudo ele falou assim: Leile, depois que enterraram ela, eu falei assim: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deu 23 anos ao lado da minha esposa. Muito obrigada pelo presente maravilhoso que o Senhor me concedeu. Eu não sei, porque o Senhor quis levá-la. Mas eu confio de todo o coração que o Senhor fez o melhor por nós. Senhor, nos dá essa fé, essa confiança inabalável. E muitas vezes você pode pensar: mas por que eu não tenho uma fé dessa, Leile? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do nosso Deus. Jamais confiarei em alguém que não conheço. É muito complicado que alguém que não conheço esteja precisando de R$500 emprestado e me peça: Leile, me empresta 500. Só de olhar a cara dele assim, mas de jeito nenhum. Mas e se for alguém que eu conheço, que eu sei do seu caráter e que eu vejo a sua necessidade? Sabe, irmãos, confiamos pouco em nosso Deus porque dedicamos pouco tempo a conhecer do nosso Deus. Cada vez que conhecemos, nos fortalecemos. E essa fé inabalável só virá através de um relacionamento contínuo com o nosso Deus. De acordar na presença dEle e dormir na presença dEle. Falta mais 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Sabe, irmãos, assim como Lázaro estava morto e se decompondo, a Bíblia diz que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Leiam comigo esse último verso. Eu trouxe esse aqui e gostaria de ver com vocês. 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E para finalizar, eu tenho aqui. Leiam comigo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, irmãos? Que essa paz e esse descanso em nosso Deus encha o nosso coração.
Que essa certeza nos mantenha de pé, com a cabeça erguida, sabendo que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá. Amém? O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sou suas asas, seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou. Vamos ficar de pé para orarmos? Obrigada, Elaine. Deus continue lhe abençoando. Senhor nosso Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, o único digno de ser honrado, glorificado, Senhor, e exaltado. Somos Teus filhos, Pai. Olha para cada um de nós. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas ações, o Senhor sabe o que vai em nosso coração. Clamamos ao Senhor
Que o Senhor nos lave em teu sangue, amado Jesus. E que uma vez tendo nos purificado de todo mal, que o Senhor nos encha com porção dobrada do teu Santo Espírito. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Que tenhamos prazer em estar em tua presença e conhecer o caráter do nosso Deus através do estudo diário da tua palavra. Que enchamos, Senhor, a nossa mente de tudo que é puro, das tuas promessas, que entesouremos, Senhor, as tuas promessas, para que nos momentos de dificuldade, de dor, de angústia, nesses momentos em que mais precisamos ter uma fé viva, Senhor, que a nossa fé já venha sendo alimentada dia após dia em nossa vida. Senhor, tu sabes que aqui entre nós tem pessoas clamando por suas famílias, por seus relacionamentos conjugais, por seus filhos, por emprego, por suas vidas financeiras, pessoas que clamam, Senhor, por suas vidas espirituais, que clamam, Senhor, por saúde. Senhor Deus, ouve as nossas orações, Pai, pois sem Ti nós já estaríamos fulminados. Carecemos do Senhor, Pai, com cada célula do nosso corpo. Como terra seca precisa de água, nós almejamos a presença do Teu Santo Espírito em nós. Seja, Senhor, com a Tua igreja aqui, a Igreja Central de Valadares, com os anciãos, com o pastor, com sua família, com cada líder de departamento, com cada membro desta igreja. Senhor, dá-nos uma semana feliz em Tua santa presença e a certeza da Tua companhia a cada instante das nossas vidas, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.